Olá pessoal, eu sou Ricardo Serravalli da Universidade do Boxe e hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre esse lutaço aí que aconteceu nessa madrugada sobre Vasily Lomachenko e Teófimo Lopes, valendo nada mais aí que 4 cinturões mundiais de boxe na categoria peso ligeiro. Enfim, a luta tá passando aqui atrás e vamos falar um pouquinho. Eu fiz algumas anotações aqui, round a round, para poder falar para vocês, né, a minha opinião sobre o que aconteceu round a round. E se vocês pensarem diferente de mim, bota aí nos comentários e a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa luta. Tá. Essa luta, ela foi uma luta assim entre um estilista, né, que é o Lomachenko, e um lutador pegador, que é o Teófimo Lopes. E o que decidiu a luta realmente foram as estratégias dos corners, né, antes da luta. O que acontece? Quando a gente é um lutador estilista, né, no caso do Lomachenko, como é que você ganha as lutas contra um lutador pegador? Você vai deixar esse lutador pegador trabalhar, desferir seus golpes, né, nos primeiros rounds, para que ele canse, e a partir do momento que ele cansa, você cresce na luta. E essa foi a estratégia que Lomachenko veio, né, com essa carta na manga. Só que ele não esperava que o Teófimo Lopes tivesse isso na cabeça dele. Por isso que é sempre importante a gente, como treinador, a gente sempre se colocar no lugar do outro. Ou seja, se eu fosse uma pessoa lutando contra mim mesmo, o que é que eu faria? E isso fez a equipe de Teófimo Lopes, né? Através do seu pai, que também é um treinador, assim como o Lomachenko também treina, o principal treinador de Lomachenko é o seu pai. Então o que foi que ele pensou? Se eu começar os rounds já querendo nocautear, eu vou fazer exatamente o que o Lomachenko quer, que é que eu me canse, né? E depois para ele começar a subir na luta. Então, se vocês repararem os primeiros rounds, o Teófimo Lopes, ele não aplica mais do que 3 golpes em sequência, né? E sempre golpes um pouco comedidos, deixando o golpe explosivo para o último golpe dos 3, entendeu? Então, com isso, ele se poupava. Então, ele fintava bastante e entrava com os golpes dele. Enquanto o Lomachenko, a princípio, ficou mais nessa estratégia mesmo de tentar circular, tentar rodar o ringue. E em momento algum também o Lomachenko ativou aí o modo Matrix dele, né? Aquele modo de movimentação mais rápido. Mas por que ele não fez isso? Ele não fez porque o Lopes ele não se expôs ao Lomachenko. Então vamos falar aqui round o que foi que eu achei. Round 1. A gente pode ver no primeiro round, que é esse que está passando, aqui já está o round 2. Mas a gente pode ver no round 1 a guarda do Lopes, né? Quem já nunca não tinha visto ele antes, a gente já começa a perceber que a guarda dele é completamente diferente da guarda do Lomachenko. Enquanto o Lomachenko ele tem uma guarda mais ortodoxa, mais tradicional aqui em cima, o Lopes ele já é uma mistura entre o shoulder roll, né, e a guarda mais ortodoxa. Então ele varia com as mãos aqui, mas ele não toma completamente a lateral como fazia bem Floyd Mayweather, né? Ele é uma guarda um pouco híbrida. E ele solta os jabs como um chicote, né? O jab dele ele sai aqui, né? Ele não sai em linha como o jab de Lomachenko. Então, o Lopes no primeiro round trabalha bastante as fintas e eu dou o primeiro round para Lopes, apesar de ser um round bastante estudo, né? No round 2 foi um round bastante, eu coloquei aqui, foi um round bastante morno, né? O Lomachenko estava preocupado em trabalhar a distância, enquanto o Lopes trabalhava as combinações em cima e embaixo, né? E aí você vê no segundo round o Lopes ele pegando bastante a linha de cintura de Lomachenko. Por quê? Porque a gente corta as pernas do lutador trabalhando na linha da cintura. Então antes que o Lomachenko ativasse aí o modo Matrix dele de movimentação, né? De trabalhar aí bastante os giros, os compassos, os pivots, os shuffle, né, que ele faz bastante, ele faz muito bem essa movimentação, ele começou a trabalhar a linha de cintura para minar isso, né? Eu dei esse round para Lomachenko, mas por uma diferença muito apertada. No round 3, Teófimo Lopes começa o round um pouco mais agressivo e Lomachenko reage no finalzinho. E uma coisa interessante que a gente vê bastante nessa luta, principalmente nesse round, é como o Lomachenko está o tempo todo pisando no pé de Lopes. Isso é uma estratégia que se faz, não é correto fazer isso, mas muitos atletas fazem isso,
né, para imobilizar a movimentação do seu adversário, principalmente quando se luta um canhoto com um destro, né, nos quais os pés adiantados eles estão sempre, né, um na frente do outro, eles não estão nas diagonais, né, então vocês podem reparar bastante isso. E eu dei esse round para Teófimo porque ele estava muito mais agressivo. Tá? No round 4 foi um round muito mais equilibrado. Eu daria o empate ou para Lopes. Né? Lopes foi muito mais estratégico, sempre tomando a iniciativa. Só que aí Lomachenko ele começa a demonstrar um pouco mais de agressividade. Mostrar que ele também está dentro da luta. Né? Mas não chegou a ser o suficiente para tomar esse round de Lopes. Round para Lopes. Round 5 também eu dei para Lopes, que ele domina o centro do ringue. Lomachenko não encontra a distância, ou é uma estratégia para que Lopes se canse, tá? Então a gente vê Lomachenko tomando bastante golpes, né? Então a gente não sabe se foi realmente uma estratégia para que Lopes ele canse, né? Batendo, e se pode ver também que Lopes ele mantém essa estratégia de não dar mais do que 4 golpes em combinação. Com isso ele se poupa, né? Ele se poupa e ele vai ter mais gás para o final, ou seja, não vai ele está tentando deixar a luta mais equilibrada nos últimos rounds. A partir do sexto round, né, Lomachenko começa a fintar mais com a mão direita, né, que é a mão adiantada dele, que ele trabalha em uma coisa engraçada que muita gente não sabe, é que Lomachenko não é canhoto. Ele trabalha como canhoto, foi uma estratégia que ele e o pai dele fizeram lá atrás, para deixar a mão adiantada dele a mão mais forte, ou seja, para ele poder causar mais danos ao adversário com a mão da frente. E como a mão de trás ela vem geralmente com maior ângulo, então ela vai com maior força, então ele equilibra um pouco as coisas. Então foi só aí um comentáriozinho para quem não sabia desse detalhe. Então o Lomachenko começa a fintar, né, com a mão adiantada dele, mas Lopes também sempre está respondendo. E interessante como Lopes ele tá cortando o ringue, né? Ou seja, tentando colocar Lomachenko nas cordas. Então, gente, assim, a luta até o sexto round foi uma luta, né? Você pode verificar que o Teófimo Lopes ele domina o centro do ringue completamente. E a partir do sexto round, a gente vê uma mudança completamente na luta, onde Lomachenko ele passa a dominar o centro do ringue, né? E começa a se movimentar mais no sétimo round. Ele começa a se movimentar mais, ganhando o centro do ringue, enquanto o Teófimo lança mais golpes. Só que Teófimo lança mais golpes, mas para sempre na guarda de Lomachenko, enquanto Lomachenko lança menos golpes, mas é mais assertivo. Ele pega mais vezes, com mais assertividade, com mais eficácia, a Lopes. Então esse round vai para Lomachenko. Oitavo round, eu dou para Lomachenko ou talvez um empate. É um round onde a luta ela passa justamente no domínio do centro do ringue. Né? Nos primeiros minutos, Lomachenko começa a crescer, respondendo aos ataques e tomando sempre a iniciativa do round. Com certeza o corner de Lomachenko avisou a ele que ele tinha perdido os primeiros rounds, então que ele precisava colocar em prática a sua estratégia de começar a crescer. Só que o interessante é que ele não cresceu o suficiente, né? Porque o Teófimo Lopes também foi muito inteligente sobre segurar isso. No nono round, Lomachenko também já está dominando o centro do ringue. A partir do sexto round, Lomachenko está sempre dominando o centro do ringue. E começa a caçar, desculpe, começa a caçar mais Teófimo Lopes e trabalhar algumas combinações. Aí a gente já vê o Lomachenko soltar combinação, porque até então ele soltava 1-2, girava 1-2. No décimo round, Lomachenko domina o centro do ringue, conecta melhor. Lopes parece querer administrar a vantagem dos primeiros rounds ou economizar energia, né, para os dois últimos rounds. Então o décimo round foi realmente de Lomachenko, não tenho o que comentar. 11º round foi de Lomachenko, foi o melhor round da luta, ao meu ver. A luta realmente esquentou bastante, Lomachenko dominou o centro do ringue e passou realmente a tomar a iniciativa e caçar Teófimo Lopes, que por sua vez se manteve sempre muito calmo e não entrou no jogo de Lomachenko, ou seja, ele não começou a golpear a esmo para que Lomachenko ativasse o modo Matrix dele
e começasse a se movimentar e trabalhar nos golpes de resposta, né? O último round, ao meu ver, foi de Teófimo Lopes, e foi esse round que decidiu a luta para mim, em relação aos juízes. Ele cresceu tomando a iniciativa, a Lomachenko caminhando para frente, e a gente vê, quando a gente trabalha como juiz de arbitragem e tudo, a gente vê o sentimento do atleta no último round. A gente percebe se o atleta acha que ele ganhou a luta até então, ele vai administrar mais. E se o atleta ele tem a consciência de que a luta não está decidida ou está contra ele, o atleta ele vai para cima com tudo, né? E a gente vê o Lomachenko indo para cima com tudo, um pouco já no desespero, enquanto o Teófimo Lopes já estava mais confiante, né? E trabalhando nos golpes de resposta. E Lopes conseguiu encaixar aí excelentes combinações no final do round. E para mim foi isso aí que fez os juízes decidirem essa luta. Então, gente, essa aí mais ou menos minha análise do que aconteceu na luta. Eu anotei aqui porque eu gosto de fazer análise round a round sobre tudo o que aconteceu. E diz aí o que é que você achou da luta. Eu estava torcendo pro Lomachenko porque eu gosto muito do estilo de lutar do Lomachenko. Eu acho ele um lutador extremamente inteligente. Mas luta é luta, estratégia é estratégia. E pode acontecer tudo. E por isso que o boxe é tão bonito, o boxe é tão interessante. E com certeza a gente vai ter aí uma revanche e a coisa vai pegar fogo. E não esquece de dar um like aí no nosso vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos e principalmente ativar aí o sininho para receber nossas notificações. Eu sou Ricardo Serravalli da Universidade do Boxe.